Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Estou dividindo a matéria em vídeos mais curtos para não ficar muito cansativo para vocês. Muito bem. Com relação às inelegibilidades reflexas, eu falei para vocês que elas estão previstas na Constituição e também na legislação infraconstitucional. Veja, no artigo 14, o parágrafo 9 diz o seguinte, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cassação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, as inelegibilidades reflexas previstas na legislação infraconstitucional devem necessariamente, pelo que determina a Constituição, ser previstas em lei complementar, tá? Não em lei ordinária, lei complementar. Muito bem. Nós vimos aqui, pelo que dispõe esse parágrafo 9, que isso se deve, essas inelegibilidades precisam estar previstas para proteção. Proteger o quê? A probidade administrativa, a moralidade no exercício de mandato, a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico, o abuso do poder político. Muito bem, então nós temos esses estabelecimentos. A lei das inelegibilidades, como eu falei para vocês, ela é a número 64/90, que foi alterada pela lei da ficha limpa, que é a lei 135 de 2010, que teve iniciativa popular, tal, enfim, ela foi encabeçada pelos deputados, mas ela começou como uma lei de iniciativa popular. Lá, nesta legislação 64/90, alterada pela 135, nós temos várias previsões, muitas previsões sobre inelegibilidades reflexas. Então nós temos prazos de afastamento para pessoas que detêm, que exercem alguma função, cargo público, de acordo com o cargo que exerce e com aquele que está concorrendo, porque existem diferenças de influência na localidade. Por exemplo, um secretário municipal, ele tem um poder de influência dentro do município. Então, se ele está concorrendo a um cargo de vereador, é uma situação. Se ele está concorrendo ao cargo de deputado estadual, é outra situação, porque a influência dele é menor no âmbito eleitoral que ele está atuando no pleito, nas eleições, né? Isso acontece com vários cargos, inclusive vários cargos administrativos e políticos. Muito bem. A lei da ficha limpa, ela trouxe uma inovação, algumas inovações com relação à lei 64/90. Primeira situação, ela ampliou os prazos de inelegibilidade de 3 para 8 anos. Além disso, ela trouxe a previsão, e isso é muito interessante, de que as inelegibilidades elas não estarão estabelecidas somente com o trânsito em julgado de sentenças condenatórias, mas com a decisão colegiada. Olha só que interessante. Então, se determinada prática, como captação ilícita de sufrágio, por um candidato, ele é condenado, esse candidato é condenado em primeira instância, e ele recorre, e essa condenação dele por captação ilícita de sufrágio é confirmada por um tribunal, e portanto uma decisão colegiada, ele já se torna inelegível. Além disso, quando ela entrou em vigor em 2010, ela não respeitou o princípio da anterioridade. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, O artigo 16 da Constituição diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. A lei da ficha limpa não respeitou esta previsão. E o STF entendeu que não tinha mesmo que respeitar, porque ela não altera o processo eleitoral. Então, ela entrou em vigor e já passou a ser adotada nas eleições imediatamente subsequentes. Uma outra coisa que ficou, que teve como discussão
quando a lei da ficha limpa foi promulgada, foi o seguinte: será que o reconhecimento de que não preenche os requisitos de elegibilidade é uma pena? Eu posso apenar alguém sem ter o trânsito julgado? Aquela mesma discussão que a gente já falou, né? Sobre que teve o caso do ex-presidente Lula, de condenação em segunda instância, cumprimento provisório da pena, que o STF já mudou de posição várias vezes. Mas aqui na lei da ficha limpa o entendimento foi diferente. O entendimento foi de que a inelegibilidade aplicada em razão de condenação criminal não é uma pena. Ela é o reconhecimento da ausência de requisitos necessários para exercício de um mandato eletivo. Quais requisitos? Aqueles requisitos que estão previstos lá no parágrafo 9º. Então lá diz o seguinte: a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. São esses princípios aqui, né, da normalidade das eleições, da moralidade administrativa, de afastar a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, com base nisso, é que se estabeleceram as inelegibilidades na Lei 64/90 e, consequentemente, da 135 de 2010, que alterou a 64/90, que é a Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei da Ficha Limpa, ela estabelece pena quando ela estabelece inelegibilidades? Não. Inelegibilidade não é pena. É falta de requisitos essenciais para o exercício de um cargo eletivo. Muito bem? Muito bem. Gente, agora eu vou passar para vocês, eu vou ver com vocês, alguns casos, algumas particularidades com relação às inelegibilidades que a gente estudou, as relativas que a gente estudou até agora. Tá? Então vamos lá. Não se admite renúncia antes do término do segundo mandato para concorrer ao terceiro. Ou seja, um candidato, um detentor de mandato eletivo do executivo, ele não pode renunciar com 6 meses antes para poder se candidatar. Por exemplo, o atual prefeito de Jaú, Rafael Agostini, está no seu segundo mandato. Ele poderia renunciar a 6 meses antes do pleito para concorrer a um terceiro mandato? Não. Isso é perpetuação no poder, isso é vedado, já o STF já se debruçou sobre casos semelhantes e decidiu que não é possível. Outra, após o exercício do segundo mandato, de 2 mandatos, não pode concorrer como vice. Ou seja, o prefeito Rafael Agostini também não pode concorrer aí como vice-prefeito nas próximas eleições. Outra, vice que assume, ainda que temporariamente, aplica-se a mesma regra somente para a sucessão. Mera substituição não é computado para o caso de reeleição. Tá? Então vamos lembrar aqui a diferença entre sucessão e substituição. A sucessão é definitiva, né? Então o vice assume definitivamente o cargo de prefeito, de governador, de presidente. A substituição ela é temporária, há um afastamento temporário para uma viagem, enfim, do primeiro, né, do presidente, do governador ou do prefeito, e aí o seu vice assume temporariamente. Então essa é a diferença, sucessão é definitiva, a substituição é temporária. Esse entendimento ele vem do julgamento de um caso do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin foi vice-governador do Mário Covas. E no segundo mandato do Mário Covas ficou doente e ele substituiu o Mário Covas e pôde ser candidato nas eleições, a reeleição, porque na realidade o Mário Covas ele chegou a suceder o Mário Covas. Mas aí não houve impedimento, porque ele foi 2 vezes vice, né? Então não houve impedimento dele em relação a isso.
Outra coisa que o STF já vedou: prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? O sujeito exerce 2 mandatos num determinado município, aí migra para o município vizinho para ser candidato no município vizinho. O STF diz que, prestigiando a temporariedade do mandato e a alternância do poder, diz que não pode ser candidato esse ex-prefeito ou esse prefeito não pode ser candidato em nenhum outro município se ele já está no exercício do seu segundo mandato como prefeito. Ele pode concorrer a vereador? Pode. Ele tem que se desincompatibilizar com 6 meses, renunciar com 6 meses antes para ser candidato a vereador. Muito bem? Eleição do cônjuge ou parente. Exige-se a renúncia 6 meses antes do pleito, no primeiro mandato do titular do executivo. Caso o cônjuge ou parente seja eleito para o mesmo cargo do titular, esse será considerado um segundo mandato. Olha só. Então, digamos que nós temos um prefeito João na cidade X. O prefeito João foi candidato, foi prefeito durante o mandato e candidatou-se à reeleição. Nós temos a previsão aqui na Constituição de que, pela inelegibilidade reflexa, nós temos a previsão que para que concorra um parente seu até o segundo grau, ou cônjuge, concorra a um cargo eletivo, é preciso que ele renuncie com 6 meses. Isso se ele estiver no exercício do primeiro mandato. Tá? Se o prefeito João exerceu o primeiro mandato, chegou no segundo mandato, ele renunciar 6 meses antes para sua esposa ser candidata a prefeito, nós temos a configuração de um terceiro mandato, o que é vedado. Inelegibilidade reflexa se aplica a município desmembrado. Nós temos um município A que foi desmembrado em município A e B. A esposa do prefeito do município A pode ser candidata no município B? Não, está inelegível. Inelegibilidade reflexa se estende ao município desmembrado. Inelegibilidade reflexa se aplica a filhos de criação. Nós vimos aqui que a Constituição fala em adoção, mas mesmo os filhos de criação também se estende. Se estende também à união estável, não é só pessoas casadas, não é só entre pessoas casadas. E relações homoafetivas também. A separação judicial ou divórcio para burlar a lei não afasta a inelegibilidade reflexa. Então não adianta se divorciar para tentar afastar a inelegibilidade reflexa, que não vai ter sucesso. E tem uma súmula vinculante do Supremo, a súmula número 18, que diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Muito bem, gente? Então nós temos aqui algumas considerações sobre as inelegibilidades reflexas. Bom, agora eu vou falar para vocês da inelegibilidade do militar. Como fica o militar nesta situação? Diz o seguinte, parágrafo 8º do artigo 14. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, à inatividade. Muito bem. Então, o militar alistável. Qual que é o militar alistável? Nós estamos falando aqui dos militares das Forças Armadas e dos militares das polícias militares estaduais. Bombeiros, Polícia Florestal. Muito bem. Esses militares, eles são elegíveis. Porque eles são alistáveis. Quem que não é alistável? É o conscrito, aquele que exerce serviço militar obrigatório. Então todos eles são elegíveis. Muito bem. Agora, se ele tiver 10 anos de polícia ou de Forças Armadas, mais de 10 anos, o que ele faz? No momento que ele registra a candidatura dele, ele é agregado pela autoridade superior. Ele perde o número dele e vai fazer uma função administrativa. Ele não vai trabalhar mais na rua, podendo ter influência sobre as pessoas. Se ele é eleito, ele automaticamente passa a inatividade. Ele vira inativo. Tá? O militar com menos de 10 anos, para concorrer às eleições,
ele precisa necessariamente se exonerar do cargo, né? Pedir demissão. Tá? Então é essa a diferença de tratamento aqui. Bom, o militar, ele não pode estar filiado a partido político. E existe uma previsão na Lei 9.504 de 97, que diz o seguinte, que é a lei das eleições, que diz o seguinte: olha, todo mundo que vai ser candidato precisa estar filiado a partido político com pelo menos 1 ano de antecedência, né? Precisa estar filiado. Essa exigência deixa de ser requerida em relação ao militar, porque ele automaticamente, no momento do registro da candidatura, ele supre esta falta de filiação partidária. Eu acho que houve uma alteração desta lei aqui, eu só estou conferindo aqui. Eu falei para vocês, mas eu tenho ideia que houve uma alteração desta lei, deste requisito. Vamos lá, ela estava prevista no artigo 18, vamos dar uma olhadinha aqui. Teve uma alteração. Não está aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui, depois eu volto e, se for o caso, eu corrijo essa informação com relação a 1 ano de antecedência da filiação. Houve alguma alteração nesse sentido. Bom, muito bem, então o militar ele pode ser candidato desde que atendidas estas exigências que eu falei para vocês. Muito bem. Outros casos de inelegibilidade. Os magistrados são inelegíveis, os juízes, artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição. Os membros do Ministério Público, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal. Os membros dos Tribunais de Contas, Lei 8.443 de 92, artigo 74, inciso 6. E servidores da Justiça Eleitoral, Código Eleitoral, artigo 366. Muito bem? Além disso que eu falei para vocês, sobre inelegibilidade, nós temos as situações de perda e suspensão dos direitos políticos. Tá? Nós vamos falar disso no próximo bloco, já já voltamos. Até mais.